Brasil 500. Apoio Banco Itaú. Faltam 591 dias para os 500 anos do Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Instant Noodles da Arisco. O melhor macarrão instantâneo, o mais gostoso tempero. Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. Vem aí o deságio nos fundos de renda fixa. É o primeiro efeito da crise da Rússia no bolso do investidor. E do investidor mais conservador e mais pobre, não de quem pode perder dinheiro e se arrisca à vontade nas bolsas, não. As cotas dos fundos tradicionais vão encolher de novo, como aconteceu na crise da Ásia em novembro do ano passado. Tudo por causa, de novo, da alta dos juros. O pessoal dos bancos garante que desta vez a redução vai ser menor e menos traumática, porque agora o governo não chegou a dobrar os juros. Os juros subiram de 20% para 30% ao ano. Daqui a pouco, os detalhes do pacote fiscal anunciado hoje em Brasília e as informações do mercado sobre os investimentos no meio da turbulência. A polícia começa a investigar as causas do pior acidente rodoviário da história de São Paulo. Uma das principais hipóteses é a de que o motorista de um caminhão-tanque tenha dormido ao volante antes de cair no canteiro que separa as duas pistas da Anhanguera. De acordo com o delegado de Araras, as condições de tráfego eram boas. 53 pessoas morreram no acidente. Às 3 horas da madrugada, o fogo se espalhou por 300 metros da via Anhanguera. As labaredas chegavam a 10 metros de altura, atingindo 2 caminhões e 2 ônibus de turismo. Eles estavam lotados de romeiros de Anápolis, em Goiás, que voltavam de uma viagem à Aparecida. De acordo com testemunhas, um caminhão-tanque foi o primeiro a se acidentar. Ele saiu da pista, tombou no canteiro central e derramou combustível, iniciando o incêndio. Minutos depois, chegaram os 2 ônibus. A fumaça e as chamas atrapalharam os motoristas. Um dos ônibus bateu na carreta, o outro caiu no canteiro, que estestava tomado pelo fogo. Isso aqui é uma queimada normal, natural nesse tempo. Aí eu descontrolei e entrei no canteiro. Pouco atrás caiu um caminhão de bebidas. Um automóvel também se descontrolou e foi parar do outro lado da pista. Nos ônibus, só se salvou quem foi muito rápido. Pessoas gritando, pedindo socorro, para que a gente pudesse voltar e tirar, mas não tinha jeito. Foi uma correria, um empurrão para cá, e eu atrás do garoto, atrás da esposa, atrás de mãe, não sabia para que lado correr, infelizmente. Eu acordei com o pessoal gritando, desesperado, e olhei ao redor. Tinha fogo a todos os lados do ônibus, o pessoal desesperado, uns pulando pela janela, outros não sabiam o que fazer, estava uma coisa horrível. O motorista reserva de um dos ônibus estava dormindo no bagageiro e conseguiu se salvar. Eu já saí correndo, já no meio do o fogo chegando perto de mim, eu já corri e dando força para quem eu pude salvar umas 2 mulheres. Os feridos foram levados para os hospitais de Leme, Araras e Jundiaí, no interior de São Paulo. 3 continuam internados. A maioria foi liberada. No fim da tarde, os sobreviventes da tragédia seguiram de avião e muitos de ônibus mesmo para Anápolis, interior de Goiás. Além de investigar as causas do acidente, a polícia tem mais uma questão para resolver. Foram encontrados 53 corpos, mas a lista de desaparecidos tem 55 nomes. Esses são os únicos documentos que os bombeiros conseguiram recuperar já no começo da noite. A identificação é muito difícil. Aqui tem até uma foto, mas o nome desapareceu. A polícia acredita também que o reconhecimento dos corpos será muito complicado. Legistas da Unicamp vão ajudar na identificação dos corpos. O trabalho começou agora à noite no IML de Campinas. Vai ser um trabalho difícil e demorado. Os corpos chegaram a Campinas às 4 horas da tarde. 10 caixões já foram abertos e a identificação está difícil. O primeiro passo da equipe de 6 legistas e 3 dentistas vai ser o exame da arcada dentária. Se não for possível, o último recurso será o DNA. Para ajudar na identificação, os familiares estão respondendo a um questionário
sobre as características físicas dos mortos. Eventuais informações, como, por exemplo, fraturas antigas ou outros elementos envolvidos com a vida daquela pessoa, será de suma importância para esse tipo de estudo que pretendemos realizar. Não dá nem para reconhecer, eu acho que a gente não vai nem ter corpo para enterrar. Parentes dos mortos chegam a toda hora no IML de Campinas. No início da noite, a Diocese de Anápolis mandou um padre para confortar os familiares. 3 feridos em estado grave continuam em São Paulo. 12 já estão em Anápolis. Mas os parentes que já sofreram durante todo o dia para descobrir os sobreviventes sofrem agora à espera do reencontro. Os 12 feridos chegaram à base aérea de Anápolis em 2 aviões da Força Aérea Brasileira. O comboio de ambulâncias seguiu pelas ruas de Anápolis até o Hospital de Queimaduras, na zona sul da cidade. Os moradores, chocados com o acidente, fizeram um tumulto na porta do hospital. Os parentes se emocionaram ao ver que pai, mãe, irmãos e tios conseguiram escapar com vida da tragédia. Amigos e familiares não pararam de chegar ao hospital para saber informações sobre o estado de saúde das vítimas. Por causa do estado de saúde, do trauma das vítimas do acidente, os médicos proibiram até mesmo a visita dos familiares. Depois do susto, os parentes vão ter que esperar um pouco mais. O primeiro boletim médico será divulgado às 11 horas da manhã e as visitas só serão liberadas a partir das 3 da tarde. Você chegou a ver sua tia? Não cheguei a vê-la. Eles não autorizaram? Não, só uma pessoa que podia ver. Aí uma vizinha foi lá e viu ela lá e ela tá muito ruim. Ela é uma das mais graves. Tem queimadura em todas as partes do corpo. Ficar sabendo que todo mundo estava focado no fogo, né? Que os que conseguiram escapar, que foi passando por cima do fogo, a gente ficou muito assustado. Frei Rui celebrou a última missa assistida pelos romeiros goianos na Basílica de Aparecida e foi o único que ganhou permissão para visitar todas as vítimas durante a madrugada. Os que estão aqui estão aparentemente bem, né? Estão bem, só tem uma que é a Maria Cândida, que está muito queimada. Ela está mesmo fraquinha já. A Polícia do Espírito Santo abre inquérito amanhã para investigar o acidente com Lars Grael. O iatista que teve a perna direita decepada por uma lancha domingo está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E do hospital fala ao vivo a repórter Maria Cristina Frias. Agora à noite, Lars Grael foi submetido a uma revisão da cirurgia de emergência feita na perna amputada. Segundo o boletim médico, foram retirados muitos músculos necrosados e infectados. O corte permanece aberto. Uma nova revisão para retirada de tecido necrosado deverá ser feita nas próximas 24 horas. O estado de Grael é grave, mas o iatista respira espontaneamente e funções vitais dele permanecem estáveis. À tarde, Grael teve hemorragia no aparelho digestivo. Os exames revelaram que Grael não tem lesão no estômago ou no duodeno e que a hemorragia foi decorrente de problema de coagulação provocado pela grande quantidade de sangue que ele perdeu. O iatista foi transferido para São Paulo hoje de manhã. Sedado, Lars Grael deixou a clínica da Enseada em Vitória, perto do meio-dia. Segundo os médicos, ele estava com a pressão estabilizada, o que permitia a transferência para São Paulo. Antes do embarque, o irmão falou das expectativas do iatista. Está meio ansioso porque as coisas aconteçam logo, né? Lars Grael viajou num jatinho equipado com UTI, ao lado da mulher Renata e do irmão Axel. Depois seguiu de helicóptero até o hospital. O primeiro boletim médico informou que ele apresentava problemas renais e de coagulação, provocados pela forte hemorragia. Próximos passos, usar antibióticos mais fortes e colocar o iatista na câmara hiperbárica, uma espécie de cápsula de compressão onde a pessoa fica exposta a altas doses de oxigênio. O objetivo é evitar que as bactérias se multipliquem, causando infecções. Cada sessão diária dura de 1 a 2 horas, dependendo da resistência do paciente. Renata, mulher de Lars Grael, leu no fim da noite uma nota de agradecimento a todas as manifestações de solidariedade que o marido vem recebendo. Isso tudo está sendo passado para o Lars e está ajudando na recuperação dele. E ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui fora. A recuperação da menina de 12 anos baleada numa tentativa de assalto no Rio surpreende os médicos. É possível que Camila deixe o CTI nas próximas 48 horas. Ela já fala, mexe um pouco os braços e toma menos sedativos.
A fisioterapeuta que está cuidando de Camila informou que, com exercícios mais intensos, ela tem chance sim de recuperar o movimento normal dos braços. O arquiteto que fez a vistoria no prédio onde funcionava a Igreja Universal do Reino de Deus, em Osasco, diz que ninguém examinou o telhado que caiu. No sábado, depois do desabamento que matou 24 pessoas e deixou 467 feridas, a prefeitura apresentou o laudo para provar que a cobertura estava em bom estado de conservação. Hoje, o arquiteto que assinou a vistoria feita em dezembro do ano passado disse que o laudo se refere ao teto de 2 cinemas do piso intermediário e não à cobertura que desabou. 1,5 milhão de CDs falsificados são apreendidos em Cidade do Leste, no Paraguai. Os discos fabricados em Macau eram cópias de trilhas de novelas e de álbuns de artistas brasileiros. O Movimento Sem Terra, a CUT e os partidos de oposição lançam na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio, um manifesto contra a exclusão social. O documento critica a política econômica do governo. Assalto a carro forte numa estrada perto de Divinópolis, Minas Gerais, deixa 6 pessoas feridas. 3 seguranças e 3 motoristas que passavam pela estrada. Os ladrões fugiram levando todo o dinheiro. Ainda nesta edição, o que muda nos planos de saúde a partir de novembro. As fotos comprometedoras do queridinho das adolescentes, Leonardo DiCaprio, nu. E a seguir, o governo baixa um pacote e avisa, vem mais por aí. Quem vai perder dinheiro com as novas medidas? A promessa é cortar 4 bilhões de reais só este ano. Hoje em Intercine, um ex-lutador formando uma equipe de boxe, se metendo em altas confusões. Caros F amigos. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. A minha mulher viajou. Viajou, é? Bom, daí o César falou pra gente ir lá pra casa dele. Ir pra casa dele, é? A ideia é fazer um churrasquinho. Churrasquinho, é? Tem um futebolzinho na TV. Futebolzinho na TV? Maravilha! Eu não quero! Deu vontade de uma latinha? Brahma Chopp, o sabor número 1. Ser um cliente Citibank é experimentar todos os dias a sensação de ser especial. É ter uma conta corrente em mais de 100 países e poder sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Experimente ser Citibank. Ligue 0800 162484. Experimente gerenciar a sua vida financeira a qualquer hora, em qualquer lugar e como você quiser. Com produtos inovadores e com a qualidade Citibank. Experimente concentrar suas atividades financeiras no Citibank e optar pelos nossos módulos econômicos. Você poderá chegar à isenção total de tarifas. E para experimentar tudo isso, o Citibank está oferecendo até 90 dias sem tarifas. Ligue 0800 162484. Experimente a segurança de ser um cliente Citibank. Abra hoje mesmo a sua conta corrente. Citibank, você merece esta qualidade. O governo promete, mais uma vez, apertar o cinto. Anunciou hoje que vai enxugar o orçamento e fazer, enfim, agora, o ajuste fiscal solenemente prometido a toda a nação há 4 anos. As medidas foram baixadas para compensar o aumento dos juros da dívida pública que subiram por causa da crise da Rússia. Uma conta que nunca fecha. O governo sempre gasta mais do que arrecada. As novas medidas são mais uma tentativa de sair do vermelho. 4 bilhões de reais foram cortados do orçamento deste ano. Todos os ministérios vão ter menos dinheiro. A meta é arrecadar mais e gastar menos e chegar a um superávit de 5 bilhões de reais em 98 e a um superávit de 8 bilhões e 700 milhões de reais em 99. Um programa de ajuste fiscal para os próximos 3 anos vai ser enviado ao Congresso. O cumprimento destas metas será garantido por uma comissão de controle e gestão fiscal.
Depois que o Banco Central subiu os juros da economia na semana passada, o governo não teve como não apertar as próprias contas. É que a dívida pública também subiu junto com os juros. Um ajuste das contas públicas para adequar os gastos do governo à sua capacidade de arrecadação e preservar a estabilidade da economia brasileira, o poder de compra da moeda, que é o que interessa ao trabalhador, à dona de casa, ao cidadão brasileiro. Bom, importante. As medidas trazem um recado muito claro. O governo desiste de negar a existência de outro pacotaço depois das eleições. Ao contrário, está se comprometendo a fazer até 15 de novembro, depois do primeiro turno, portanto, um duro programa de ajuste fiscal para vigorar até 2001. Importante também, a Comissão de Gestão Fiscal está sendo elogiada. O economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, acha que ela vai servir principalmente para revelar o jogo escondido de várias pressões interministeriais. Ele gostou também da ideia de se fixar meta nominal para o superávit primário do governo. O superávit primário é o que exclui os juros da dívida. Mais que isso, só se eles convocassem o Congresso Nacional e fizessem uma operação de guerra. Por decreto, o governo está anunciando cortes, inclusive em seus programas prioritários. Vão sofrer o Brasil em Ação e os projetos da educação e da saúde. Ok, mas por que o governo sempre tem dinheiro para aumentar os juros da dívida pública e nunca tem dinheiro para os hospitais que, em tese, deveriam zelar pela saúde dos pobres? Alguém poderia explicar? É que, ao aumentar os juros, o governo está tentando preservar o bem público maior para os pobres, que é a estabilidade, diz o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ele afirma também que a comissão que vai ser nomeada com a incumbência de segurar o déficit público nasce com a vantagem de isolar o presidente da República das pressões políticas dos ministérios. Já que não consegue impedir a saída dos investidores, o governo tenta facilitar a entrada de dólares e anunciou também exportações mais baratas e seguras. Fez o que os empresários esperavam, tornou mais simples a entrada dos produtos brasileiros em outros países. Se a compra for de até R$10 mil, o importador estrangeiro pode usar até cartão de crédito. A meta é dobrar as exportações e isso depende desta plateia. Empresários de 55 setores que representam 88% das exportações. Para começar, o governo atendeu 3 pedidos. Exportações de até $10 mil poderão ser pagas com cartão de crédito. E as guias de exportação ficam mais simples e mais baratas. Temos casos em que o custo da guia é $500 e a exportação é de $1.000, ou seja, representa 50%. E aí a empresa não faz a exportação, porque o custo da guia representa muito. As pequenas exportações vão ficar tão simples que poderão ser feitas pela internet. O incentivo à exportação cobre até o risco do calote, com o seguro em dólar. Os mercados alternativos ficam atraentes. Estamos procurando desenvolver alguns mercados da África e também alguns mercados do Extremo Oriente, da antiga União Soviética, que a gente sabe que demanda os nossos produtos, mas que ainda tem economias relativamente em turbulência. Essas medidas chegam exatamente na hora em que as empresas estão fazendo suas previsões para o ano que vem. Mas diante da crise mundial, nem governo nem empresário se arriscam a falar sobre os efeitos imediatos nas exportações. Por isso mesmo, a meta é para daqui a 4 anos, dobrar as exportações para R$100 bilhões. Câmbio, renda fixa ou CDI? O aumento dos juros de 20% para 30% anunciado pelo governo na sexta-feira passada, mudou o quadro dos investimentos no Brasil. O pessoal do mercado avisa primeiro que não é bom tirar agora o dinheiro de alguma aplicação. Os fundos de investimento vão ser desvalorizados e quem sair agora sai no prejuízo. Só daqui a uns 60 dias o prejuízo de hoje vai aparecer compensado no valor nominal das cotas. Em segundo lugar, os craques da renda fixa que já fizeram muitas contas avisam. Até a semana passada valia a pena optar por algum investimento com correção cambial. Os fundos cambiais ou os títulos públicos, como as LTNs e as NTNs cambiais. Mas agora os juros do CDI já passaram a perna no câmbio. E agora os fundos de 60 dias vinculados ao CDI
quer dizer aos juros maiores, estão projetando em média para os próximos 30 dias rentabilidade líquida equivalente a 22% ao ano. Os fundos cambiais estão próximos da TBC, que não serve mais para nada, e projetam rendimento também líquido equivalente a 19% ao ano em média. E isso, claro, se a correção cambial continuar quietinha, em 0,6% no mês. Se houver uma maxi, a conversa é outra. A seguir, a maior alta da história da Bolsa de Nova York não ajuda as bolsas brasileiras. O terror ataca no território português de Macau. O isotônico da Parmalat e do Ronaldinho. Ninguém fala de outra coisa na cidade. Ela é jovem demais, bem-sucedida demais, mistério. Ela passou à frente de todo mundo. Agora a empresa dela é a maior deste lugar. Quem está ajudando essa moça? Qual é o segredo dela? O que você está esperando? É hora de mudar a cor, mudar o ambiente, mudar o astral da sua casa. É a semana da reforma no Emura. Olha, os preços já foram reformados, hein? Azulejo cinza 15 por 15 extra decorado, R$ 4,70 ao metro. Pia em aço inox Dot, apenas R$ 57,90. Você reforma sem entrada, sem juros e paga em 30, 60 e 90 dias. Semana da reforma no Emura. Toca pro Emura! Você decide. Ele vivia em pé de guerra com a sogra. A minha filha merecia coisa melhor nessa vida. Mas no dia que a velha bateu as botas, ele teve uma grande surpresa. Roubaram o corpo da tua mãe e querem 100 mil para devolver. E agora? Ele paga o resgate? É meu casamento que está em jogo. E eu amo a minha mulher. Toninho, o que eu faço? Você escolhe o final. Nesta quinta, você decide. Festa na Bolsa de Nova York, que fechou em alta de quase 5%. O índice Dow Jones, o mais vigiado do mundo, subiu mais de 380 pontos. A maior alta em pontos da história. O entusiasmo dos investidores tem nome: Alan Greenspan. O efeito Greenspan e a alta nos mercados asiáticos animaram a Bolsa de Nova York. O dia terminou com uma corrida de compradores. Ontem foi feriado nos Estados Unidos. A bolsa estava fechada e não pôde comemorar as últimas declarações do presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan. Na sexta-feira, ele disse que os Estados Unidos não são um oásis. A crise econômica mundial pode bater na porta dos americanos. Se isso acontecer, Alan Greenspan deixou claro que vai reduzir a taxa de juros. O mercado gostou da notícia e reagiu satisfeito saindo do vermelho. O índice Dow Jones está 1,4% acima do fechamento do primeiro dia deste ano. Mas os analistas avisaram, amanhã pode ser dia de queda. Dia de aproveitar a alta de hoje para vender ações e reduzir as perdas das duas últimas semanas. Os títulos da dívida brasileira negociados aqui em Nova York também subiram. Fecharam em alta de 6,1%, mas ainda não recuperaram os níveis do começo de agosto. O mercado gostou das medidas anunciadas no Brasil, mas quer ver a teoria virar prática antes de apostar ainda mais nos papéis do país. Aqui no Brasil, a reação do mercado, num primeiro momento, não foi boa, não. Tem gente que acha que é uma reação mais emocional do que racional. Tem gente também que diz que o governo, para variar, foi extremamente inábil na hora de divulgar as medidas. O fato é que o corte de 4 bilhões de reais no orçamento anunciado hoje pelo governo não tirou a Bolsa de São Paulo da rotina de queda e fraqueza dos últimos dias. A Bovespa abriu em alta, contagiada pelo otimismo das bolsas no exterior.
O governo tentava animar ainda mais o pregão comprando ações da Telebrás e prometia fazer o dever de casa, cortar despesas para reduzir o déficit público. Mas o pessimismo voltou a dominar a bolsa no fim do dia. Todo o esforço do governo ainda foi pouco. O mercado mostrou que a crise de confiança continua e a Bovespa fechou mais uma vez em baixa. A queda foi pequena, 0,34%. Para os investidores estrangeiros, os cortes no orçamento deixaram a desejar. O mercado esperava mais. As medidas anunciadas de corte nos gastos públicos devem somente compensar o aumento das taxas de juros sobre a dívida do governo. Franklin Martins, a gente estava com saudade de você. Oi, tudo bem? Então, já deu para sentir se as medidas anunciadas pelo governo vão ter impacto nas eleições, Franklin? No eleitor ainda não, Lilian, mas na campanha dos principais candidatos já deu para sentir que o impacto é grande e, como era de se esperar, contraditório. Na campanha de Fernando Henrique, o clima hoje, no final do dia, era de alívio. Ainda há muita eletricidade no ar, não se pode dizer que a situação esteja sob controle, mas a avaliação do governo é de que o pior já passou. As bolsas tiveram um dia nervoso, cheio de altos e baixos, mas sossegaram no fechamento. E o que é mais importante, a saída de dólares foi relativamente pequena, comparada com a de sexta-feira passada, que foi um dia do cão. Os governistas acham que Fernando Henrique passou inteiro por mais uma crise. Passar inteiro, até agora passou, mas aumentou os juros, né? Tudo indica que vem aí uma recessão brava. Ou seja, queira ou não, ele deu munição para a oposição. E a oposição agora vem com tudo. Lula vai dizer na propaganda na televisão que o aumento da taxa de juros anunciado na sexta-feira e o ajuste fiscal anunciado hoje vão agravar ainda mais o problema do desemprego. E o que é mais grave, não vão adiantar grande coisa. Os cálculos dos economistas do PT é de que o aumento dos juros vai provocar um aumento da despesa do governo até o final do ano da ordem de 12 bilhões de reais. E o ajuste fiscal, na melhor das hipóteses, vai permitir a economia de uns 4 bilhões de reais. Como se vê, a discussão vai longe. 10 jornalistas e 4 policiais ficam feridos na explosão de uma bomba no território português de Macau. Eles inspecionavam os destroços da explosão de um carro-bomba quando outra explodiu numa motocicleta. A polícia acredita que ela tenha sido detonada por controle remoto. Seria uma vingança contra jornalistas que vinham denunciando o crime organizado. Violência no Camboja. A polícia dispersa à força manifestantes acampados há 2 semanas em frente ao parlamento. Eles protestavam contra fraudes nas eleições. Um avião com 149 pessoas a bordo faz um pouso forçado no Canadá. O Airbus da Bel Air, subsidiária da Swissair, teve um curto-circuito e precisou voltar ao aeroporto de Halifax, a mesma cidade onde caiu o MD-11 na semana passada. Desta vez, todos os passageiros se salvaram. Muita gente se exibiu na feira aérea de Farnborough, na Inglaterra. Mas quem deu um show foi a Embraer. A empresa brasileira fechou um acordo de 2,5 bilhões de dólares para fabricar 75 aviões ERJ-135 de 37 lugares para clientes dos Estados Unidos, Austrália e Luxemburgo. Foi o maior negócio da feira. A seguir, as mudanças nos planos de saúde em novembro e as fotos muito indiscretas do astro Leonardo DiCaprio. O que você está esperando? É hora de mudar a cor, mudar o ambiente, mudar o astral da sua casa. É a semana da reforma no Emura. Olha, os preços já foram reformados, hein? Azulejo cinza 15 por 15 extra decorado, R$ 4,70 ao metro. Pia em aço inox DOT, apenas R$ 57,90. Você reforma sem entrada, sem juros e paga em 30, 60 e 90 dias. Semana da reforma no Emura. Toca pro Emura! As melhores músicas num único CD. Só as melhores. Fecha a cadeira e bota na beira da sala. É uma melhor que a outra. Já à venda. É som livre. De
De 15 a 18 de setembro, Belo Horizonte será a capital internacional da criatividade. Segundo o Copajog, Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade. Inscrições abertas. 031-222-4177. Vagas limitadas. Fale com alguém, convença alguém. Lembre alguém que você queira bem. Sua mãe, sua irmã, sua amiga ou mulher. Lembre a todas elas, lembre quem você puder. O Ministério da Saúde e as secretarias de saúde lembram: não deixe de fazer a prevenção do câncer de colo uterino se você tem de 35 a 49 anos e nunca fez o exame. Até 19 de setembro, em todo o Brasil, vá a uma unidade de saúde. Fale com alguém, convença alguém. Lembre alguém que você... Amanhã no Video Show, a atriz Maite Proença em casa e Paulo José participa da minissérie Labirinto. À 1h45 da tarde eu estou aqui esperando você. Apenas os transplantes de rim e de córnea serão obrigatoriamente pagos pelos planos de saúde às pessoas que se associarem a partir de novembro. Os outros tipos de transplante ainda estão em estudo pela Câmara Suplementar de Saúde e devem ser incluídos, mas progressivamente. Representantes do governo, seguradoras e consumidores decidiram também hoje uma das questões mais polêmicas, a das doenças pré-existentes. Quem tiver plano de saúde poderá até ter que devolver o valor do tratamento se ficar comprovado que o segurado não sabia da doença e omitiu, mentiu ou não informou a empresa. Se a pessoa admitir à seguradora que tem a doença, não pode ser rejeitada, mas poderá ter que pagar mais caro. Só que tudo ainda depende de uma decisão final do Conselho Suplementar de Saúde, que se reúne no fim do mês. Leonardo DiCaprio nu. As fotos que o astro não queria que ninguém visse. É assim que a revista Playgirl está vendendo o recheio da edição de outubro, que chegou hoje às bancas de Nova York. Ele virou o queridinho absoluto de Hollywood na pele de Jack, o par romântico de Kate Winslet em Titanic. Mas o Leonardo DiCaprio, que a Playgirl desnuda, é o menino precoce do início da carreira, em fotos extraídas de filmes como Diário de um Adolescente e Eclipse de uma Paixão. Neste último, ele faz um homossexual que aqui aparece nos braços do namorado. Léo fez de tudo para impedir a publicação das fotos. Sem sucesso. As fãs vão poder apreciar todos os ângulos do ator. Oh my God. Ai, meu Deus, Léo, meu bem, o que você está fazendo? Pergunta esta nova-iorquina. Esta outra também não gostou muito do resultado. Julgue você mesmo. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. O filme escolhido pela maioria foi Missão Alien 2. Amanhã você vai ver seres alienígenas enfrentando um vírus mortal. Missão Alien 2, filme inédito. Amanhã, depois do Jornal da Globo em Intercine.